Estamos saindo para o Senhor Pastor Averaldo. A paz do Senhor, mais uma vez, Pastor Isaac. Na visita. Como é que vai? Tá tudo bem? Tudo bem. É muito prazer estar fazendo essa visita com você, mais uma vez, aqui diante da casa desse nosso querido irmão, né? Que com esse coração tão maravilhoso, teve o prazer de nos receber mais uma vez, né, Pastor Isaac? E nós, como servo de Deus, somos orgulhosos por esse convite de estar aqui. É a nossa missão, né? Amém. Paulo falava que de maneira como se de bom grado a gente faz, temos recompensa. Sim. Agora, se nós fazemos imposto, não temos recompensa. Todas as coisas obrigadas não tem recompensa, né? Porque, em primeiro lugar, nós temos que olhar e entender a palavra de Deus, até mesmo pelo ID de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque ele diz: os santos têm o seu ídis diante do meu espírito e fazerás a minha obra, sem olhar o lugar e sem olhar a quem que tenha que falar do Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo é uma coisa muito séria. E o Evangelho de Cristo, a gente tem que ter amor pela obra de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina, né, Pastor Isaac? Amor pela obra, né? Porque se não tiver amor, a obra é morta. E aí não adianta você dizer assim que você ama o irmão. Até mesmo você não pode nem pronunciar a palavra, dizer que você ama o Evangelho. Você não pode nem dizer para si próprio que você é um evangelho. Porque um evangélico, porque se você sendo evangélico, em primeiro lugar, você tem que ter amor pela palavra da salvação, você tem que ter amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que contém diante do teu espírito você como enviado diante da terra, para que vocês saibam, o nosso Senhor Jesus Cristo nos tem como instrumento em tuas mãos, e eles nos têm pelo teu espírito como um enviado diante da terra, para que nós leve a palavra da salvação para cada irmão e para cada irmã. Por isso que ele disse: os meus escolhidos diante da terra, eles não perecerão, e até mesmo aonde preciso for para colocar a planta dos teus pés, eu levareis os meus servos e fazereis a minha vontade. Amém? É por isso que a palavra de Deus disse que na escolha de cada servo tem uma determinada santidade com cada um pelo teu chamado que é proclamado para o Evangelho de Cristo. Às vezes você pode dizer assim: o pastor Isaac é um pastor que ele tem um grande chamado, mas até agora, no momento, ele prega a palavra de Deus, ele evangeliza, e você não diz assim: será qual é o chamado do pastor Isaac? Mas o chamado dele é um chamado muito grande. Porque o meu chamado e o seu não é a mesma forma. Você tem um chamado, minha irmã tem outro chamado, e cada um tem um chamado diferente dentro do Evangelho. E uma das coisas que o nosso Deus traz muito sobre nós, uma grande sabedoria e um grande entendimento, é o Evangelho genuíno, aquele Evangelho do amor de Cristo. O Evangelho de Cristo, o Evangelho que nós temos que pregar é o Evangelho do amor da salvação e do sangue de Cristo que foi derramado pela minha vida e pela sua. O sangue de Cristo, quando ele foi derramado pelo amor da minha vida e pelo amor da sua. Então nós precisamos desse Evangelho, nós precisamos de pregar esse Evangelho e entender que ser evangélico, ser um cristão, ser um crente verdadeiro, tem que ser uma pessoa que dê amor pelas almas, dê a vida pelas almas e que viva no Evangelho verdadeiramente e que não olhe o lugar dele ir. Porque a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele já disse: o bom evangélico, o bom servo de Deus, o bom samaritano, ele não olha o lugar do qual ele é mandado e do qual ele é enviado. Ele vai e faz a vontade de Deus, e as almas são salvas para a glória e honra do Senhor Jesus. Que isso aí. Amém? É verdade, porque nós temos que entender o amor do próprio Pai. Deu seu próprio Filho
mesmo nós não merecendo. Olha, nós estávamos de cabeça para o inferno, mas o amor do Pai, um amor incondicional, Ele derramou, deu seu próprio Filho por nós, e nós temos que entender esse amor, também temos que dar. Por isso Paulo ele fala, né, assim, que já provaste dessa salvação, você tem essa vontade de compartilhar a sua salvação com todos. Não é aquele que recebe a salvação e depois fica para si próprio. Nossa, sim, não tem, né? É verdade. Eu vou ler uma palavra de Deus que está escrito na Escritura. Eu vou pedir para você tem como você mostrar aos nossos irmãos, as nossas irmãs que aqui estão? Eles estão dando para ver, para pegar todas as nossas irmãs que estão aqui? Esses rostinhos tão lindos, tão maravilhosos, desses nossos meus queridos irmãos, nossas queridas irmãs que estão aqui junto conosco. E nós temos o prazer. Eu quero dizer, pastor, que nos Estados Unidos, quando viu aquele comentário nosso, que nós estávamos comentando aqui na semana passada, os pastores dos Estados Unidos glorificaram e adoraram muito. Eles disseram que quantas pessoas são sabidas e quantos pastores tem diante da terra que tem uma sabedoria, tem uma expressividade de expressões, de palavras e conduta do Evangelho que dá muito ensinamento para conosco. E eles agradaram, eles gostaram muito. Por sinal, tem o nosso querido pastor que me ligou, o nosso pastor Eduardo Maflas, que é um grande pastor dos Estados Unidos, e ele estava falando comigo. E por sinal ele esteve perguntando a respeito, por sinal ele é da nossa igreja pentecostal Deus e Amor também, e é uma pessoa de uma grande inteligência e tem uma sabedoria muito grande. E ele estava ouvindo e assistindo, e ele perguntou aonde foi que foi gravado aquele vídeo, porque ele viu bastante, ele viu maquininhas, e ele perguntou assim: vocês estavam dentro de uma tenda, de uma fábrica de costura? Eu falei: sim, nós estávamos na residência dos nossos irmãos bolivianos, que são os irmãos que são bastante amorosos pela palavra de Deus, e são